Boa noite, professor. Boa noite, professor. Noite, pessoal. Então, pessoal, é, vamos para a nossa aula aí, né? Da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Dá uma olhada aqui, pessoal, qual que é exatamente a nossa aula aqui. Nós estamos na nossa... Não, a gente está na nossa antepenúltima aula, não, penúltima aula. A gente vai estar na nossa penúltima aula da UC aí de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Vamos lá, vou pegar aqui, iniciar. Beleza, acho que aqui já... Bom, então na última aula, pessoal, a gente falou sobre a divergência, o ciclo ideal e o ciclo real. Então, todo fabricante, pessoal, quando ele vai projetar um sistema, um ar-condicionado, um sistema de refrigeração, ele parte que um ciclo é ideal. Só que na prática isso não acontece por causa de vários fatores, né? Primeiro, os, o, alguns processos aqui não ocorre na vida real. Então, por exemplo, o ciclo ideal do compressor, o processo não é isentrópico, ele é politrópico. E outra observação que a gente tem que fazer, né? Eu preciso superaquecer o meu fluido. Por quê? O meu fluido, como estado de vapor saturado, não é garantia que ele ainda esteja totalmente com seu conteúdo vaporizado. Ou seja, pode ser um resquício dele que esteja líquido. E os meus compressores, né, de um modo geral, não podem é, succionar líquido, né, pela sua incompressibilidade. Então, esse processo eu preciso superaquecer para garantir que, né, esteja totalmente vaporizado. Então, a única exceção de compressor que a gente tem aí é o parafuso, né? Só que o parafuso a gente só utiliza ele para os sistemas de grandes dimensões, né, de grandes capacidades. Aí o compressor então vai comprimir, aumentando temperatura e pressão. Quando o meu fluido vai passar no condensador, é um fluido que está então sobre pressão e velocidade, né, dentro de uma tubulação. Então todo fluido que escoa dentro de uma tubulação, ele vai sofrer um atrito. Então esse atrito vai funcionar como uma espécie de freio do fluido. Então vai diminuir sua velocidade e diminuir a pressão. Então quando ele passar pelo condensador ali, ele vai ter uma diferença de pressão, que a gente chama de perda de carga, né? Então, isso depende da quantidade de trecho linear de tubo, das curvas, que a gente chama de perda de carga distribuída, e também das partes individuais, então, como T's, curvas, cotovelos, enfim, aí a gente chama de singularidades. Então, essas perdas de carga é justamente a perda de pressão, que de fato acontece. Além disso, pessoal, eu preciso fazer o que na realidade, né? Então, no ideal ele é saturado, eu preciso subresfriar. Por que que eu subresfrio? Eu subresfrio para ele ter uma menor temperatura possível quando ele passar no evaporador, e outra também, eu consigo diminuir o efeito de vapor de flash, né, que é aquele vapor que entra aqui dentro. E o processo também aqui, pessoal, não é isoentálpico, conforme é o ciclo ideal. Ele tem uma diferença de entalpia um pouquinho maior, né? Então, e quando ele passa pelo evaporador, é a mesma situação do condensador. Eu vou ter perca de velocidade e de pressão, né? Então, quando ele passa ali, vou ter também uma queda de pressão. Só que aqui, pessoal, está bem exagerado. Esse exagero aqui é para a gente enxergar de fato como acontece o ciclo ideal com o real. Oh, perdão, o ideal é isso, o ideal com o real. Porém, é, vocês, quando a gente trata mesmo fidedigno, né, com os dados, a gente vê com uma divergência bem pouca. Isso quer dizer que o projeto foi bem feito, é um indicativo de que meu projeto do meu sistema foi bem realizado.
Por exemplo, se desse um ciclo desse jeito aí, ó, provavelmente alguma consideração de projeto deu errado, tem que refazer alguma conta. Ou redimensionar os trocadores de calor, ou compressor, a tubulação, preciso mexer em alguma variável do projeto para adequar ele para ficar mais próximo do ciclo ideal. Justamente aí. Bom, pessoal, então para traçar aquele diagrama, a gente precisa do diagrama de Mollier. Tem também, pessoal, um software que é utilizado, que é esse daqui, ó, que é esse aqui, ó, Computer Aided Thermodynamic Tables. Por quê, pessoal? O diagrama de Mollier, ele me dá essas seis, né, na verdade, né, são seis características aqui, né, sete, na verdade, né, então é temperatura, pressão, volume específico, tem essa energia interna aqui, mas mais aqui do programa, mas são essas seis aqui, ó, temperatura, pressão, volume específico, entalpia, entropia e fase, e fase, na verdade título, né, não é fase, é título. Então aqui, ó, se eu tenho duas, eu preciso de duas características, qualquer uma delas, para achar qualquer uma das quatro, né? Então aqui, por exemplo, eu calculo, tá vendo? A partir de duas características aqui, eu acho as demais, tá vendo? Da mesma forma que, se eu tiver duas características, eu acho as outras quatro. Então, se eu tenho de temperatura, tenho de pressão, tenho de título, eu acho as demais. Tá aqui, por exemplo, ele tem aqui o diagrama para o R22, considerando 5 graus de temperatura para evaporação e de 40 graus para condensação, considerando um subresfriamento de 0 e um superaquecimento de 5 graus. Tá vendo? Então ele estabelece então a pressão de condensação, então pela temperatura eu acho a pressão, também acho a de evaporação. Meu superaquecimento é de 5 graus, então eu tenho que extrapolar aqui 5 graus, então nesse caso, ó, o meu fluido vai estar a 10 graus, supondo que é 0, perdão, 5 graus para que é da evaporação, então meu fluido com mais 5 de superaquecimento, 10 graus. É a linha isentrópica do compressor, ele passa da linha de baixo para a linha de alta. O subresfriamento é de 0, ou seja, ele está como líquido saturado. Traço a linha isentálpica, que é a linha vertical. Eu acho então aqui os 4 pontos que eu uso para quê? Para achar principalmente é, a, a potência calorífica do condensador, a frigorífica do evaporador e a potência do compressor. E também o COP, né, que é o coeficiente de performance do meu sistema. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o processo para de comissionamento, instalação e manutenção, né? Ou quando a gente faz uma primeira instalação, né? O comissionamento é quando eu faço ali a montagem inicial, instalo a devida manutenção. Então eu preciso fazer, por exemplo, um flangeamento correto para evitar a fuga de refrigerante, né? Então aqui, deixa eu ver se eu acho se eu acho aqui, tem um videozinho aqui, pessoal, que detecta vazamento e consiga corrigisse, né, e também instalação, né, pra
Acho aqui, tá rapidinho. Só perdi os vídeos aqui. Então aqui que é de recolhimento, limpeza e recarga, certo? Olha aqui para vocês. Olá, estudantes. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o procedimento de detecção de vazamento em sistemas de refrigeração e também do recolhimento de fluido refrigerante em um sistema residencial. Para detectar um vazamento, pessoal, a gente utiliza, né, atualmente um dispositivo, né, que é esse aqui, que chama detector de vazamento, né? Então ele é autocalibrável, né? Então para calibrar aqui, pessoal, o meu ambiente tem que estar livre de contaminantes, porque senão ele não consegue detectar da forma fidedigna. Então eu faço a autocalibração, né? Faço ele esperar um momento, né? Como vocês estão vendo aqui é um da Bosch. Então, feita a calibração, pessoal, eu coloco então para fazer a detecção, né? Onde eu tenho uma suspeita, né, de ter um vazamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui na válvula de serviço, né? Ele vai emitir um sinal sonoro. O próximo procedimento, pessoal, que a gente vai fazer aqui é o recolhimento de um fluido refrigerante, né, do sistema. Então, eu conecto a mangueira de alta pressão, que é essa mangueira vermelha, na válvula de serviço. Essa válvula de serviço encontra-se então na condensadora. Então eu faço as devidas conexões aí, como vocês podem estar vendo. Bom, o próximo componente que a gente tem, pessoal, é a recolhedora de fluido refrigerante, onde eu também faço as devidas conexões do manifold até ela. E por fim eu faço a conexão entre a estação recolhedora e o meu tanque recolhedor, onde eu vou então acomodar o fluido refrigerante que eu vou retirar ali do meu sistema. Então faço as devidas conexões, faço o ajuste das válvulas de pressão de ajuste. E dessa forma a gente tem um recolhimento do fluido refrigerante para o tanque recolhedor, utilizando a estação recolhedora. Faço esse monitoramento através do manifold. Então, como vocês podem estar reparando ali na parte vermelha, que representa a linha de alta pressão, tanto pressão e temperatura, vai tendo uma diminuição. Essa diminuição da pressão é até quando eu faço o total recolhimento do fluido refrigerante aqui. Então, feito o recolhimento, pessoal, eu faço então o fechamento das válvulas na condensadora, na minha válvula de serviço e no tanque recolhedor e nos demais componentes. Eu desligo então a minha estação recolhedora e faço a retirada dos componentes.
Então, o próximo procedimento, pessoal, após retirada do fluido refrigerante, é fazer a limpeza, né, do meu sistema, do meu circuito frigorígeno, com nitrogênio. A função dessa limpeza é retirar, principalmente, retirar a umidade e também retirar algum tipo de particulado que esteja presente ali. E com isso eu vou fazer as devidas conexões, né? Então a minha mangueira de alta continua ligada à válvula de serviço e agora a mangueira amarela eu vou conectar o cilindro de nitrogênio, onde eu vou fazer as devidas ajustes, né, de pressão para poder fazer a inserção desse nitrogênio então no meu sistema. Faço as verificações no manifold, né? Então, conforme o fabricante, né, fala no manual sobre a pressão e a temperatura correta de inserção do nitrogênio no meu sistema. Faço a regulagem e deixo fazer essa ação por alguns minutos. Então, realizado o procedimento, pessoal, então agora eu vou verificar se tem algum vazamento. Para isso, eu vou utilizar espuma com sabão. Uma observação: jamais utilizar nenhum tipo de componente químico que seja inflamável, né? Então, oxigênio não jamais, e aqui utilizar algo que seja inerte. No caso, a espuma de sabão é o mais indicado. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de que na válvula de serviço tem um vazamento, né? Então, se eu conseguir verificar que, por exemplo, tem aqui na minha válvula de serviço, eu vou fazer as intervenções. Bom, então a intervenção que eu vou fazer aqui, pessoal, é justamente fazer o aperto, né, da minha porca na minha válvula de serviço. Esse aperto, pessoal, tem que ser também conforme a orientação do fabricante. Então, para isso, eu vou utilizar um torquímetro, como vocês podem estar vendo aí, um torquímetro de estralo, né? Te dá o terceiro estralo, você não precisa mais fazer o torque. Já está devidamente apertado. Tanto que ao se fazer um novo teste de vazamento, agora a gente não detecta mais nenhum tipo de vazamento aí, não existe uma bolha formando ali. Então agora, pessoal, feito isso, eu vou fazer então a retirada do nitrogênio do sistema. Bom, como o nitrogênio é um gás inerte, não tem problema eu jogá-lo direto na atmosfera, não tem problema nenhum. Então eu posso fazer essa liberação direto para a atmosfera. Como vocês podem estar percebendo aqui na linha de alta pressão, a pressão vai diminuir até igualar a linha de baixa pressão. Bom, após tirar então o nitrogênio, pessoal, a gente retira a válvula da válvula de serviço ali, né, do manifold. E agora a gente segue com o procedimento então de limpeza com vácuo, né, utilizando a bomba de vácuo. Então, por exemplo, a gente utiliza um monovacuômetro para fazer o monitoramento do vácuo, conecta novamente a mangueira de alta junto ao vacuômetro e depois do vacuômetro a gente conecta ele à bomba de vácuo. Então faço a devida conexão ali na bomba de vácuo. Ligo o meu vacuômetro, né, onde ele vai indicar então o vácuo que está aplicado atualmente. Aciono a válvula, as duas válvulas, e inicio o meu processo de limpeza com o vácuo. Bom, pessoal, esse tempo de procedimento vai variar de acordo com a capacidade da máquina. Então, uma máquina menor, ela vai precisar de menos tempo. Uma máquina maior vai exigir um maior tempo, onde eu até atingir um vácuo ali próximo dos 250 microns. Atingiu esse vácuo, então eu posso então finalizar o meu procedimento. Agora eu volto a mangueira de alta para a respectiva encaixe do manifold. E a outra mangueira eu vou fazer a conexão
no fluido refrigerante. E agora eu inicio o meu processo de recarga de fluido refrigerante. Agora eu vou colocar o fluido refrigerante, né, dentro do meu sistema. Então, eu vou utilizar o cilindro, né, do fluido refrigerante e uma balança. Então, a balança começa com um X de peso, então, à medida que vai diminuindo o peso, quer dizer o tanto de carga que foi para dentro do meu sistema. Então, ajusto o meu manifold. E começo a minha inserção de carga no meu sistema. Esse aparelho aqui, pessoal, é um modelo da Trane, vai dar em torno de 2,5 quilos de fluido refrigerante. Pode dar uma variada para mais ou para menos, conforme a tolerância estipulada pelo fabricante. Né? Não precisa ser rigorosamente aquela carga que é estabelecida. Pode ter uma variação sem nenhum prejuízo de funcionamento, de rendimento do sistema. Então, atingido a massa de carga inserida, faço então o fechamento do meu sistema, né? Bom, feito isso, pessoal, agora eu faço um teste de funcionamento. Verifique então se está atingindo a temperatura que a gente programa, né, para ver se está tudo dentro do conforme, né, tudo dentro do que foi planejado. Então faço a desmontagem, fecho então a válvula do meu cilindro de gás refrigerante, faço as verificações no manifold, né, para verificar se está dentro dos parâmetros também, né, conforme o fabricante determina. E algo deve ser observado também, pessoal, quando a gente faz a recarga, tem que se lembrar que o fluido refrigerante vai estar dentro do manifold e dentro das tubulações aqui das mangueiras. Então, eu tenho que levar em consideração essa diferença também e fazer com que esse fluido refrigerante volte para o cilindro, de forma que eu não perca ele dentro das mangueiras. Isso que se soltar na atmosfera pode ter algum problema, principalmente ambiental e também de toxicidade, né, para o usuário, para quem está fazendo a operação. E com isso, pessoal, a gente faz então o desmonte do processo. Então, eu desconecto as mangueiras e verifico se está tudo funcionando corretamente, né? O acionamento no condensador e no evaporador se está fazendo a climatização correta. Bom, pessoal, então, voltando aí, é, bom, para vocês viram aí o processo de detecção, né, limpeza e vácuo e recarga. Esse aqui, pessoal, é para fazer o frangeamento, né? Então, para ter o melhor encaixe, né, das conexões, principalmente nas válvulas, você precisa fazer um bom frangeamento. Primeira coisa aqui é o corte de tubo, pessoal. Então, cortar o tamanho apropriado, geralmente 30, 40 milímetros a mais. Cortou, né? Se eu utilizar ali um escariador, né? Sempre fazer isso, pessoal. Nunca fazer com o tubo virado para cima. Sempre tento fazer o horizontal, tendência na vertical, né? De baixo, de cima para baixo, né? Porque quando você escareia ali, né? Você tá tirando as rebarba pode ir para dentro da tubulação. Aí para retirar ela é um pouquinho complicado, né? Ou pode ir para dentro, sem a gente ver.
Então, a gente fazer para virado para baixo. Depois a gente remove a porca flange da unidade para fazer a interligação, né? Então, vou utilizar ali um frangeador para fazer a flange correta, pelo tamanho do tubo. Né? Então ele tem que estar com a aparência polida e apresentando então largura uniforme. Tem que estar bem uniforme então essa largura aqui. Ó. Se tiver irregularidades, tem que refazer ele, certo? Então se ele tiver com aquele aspecto polido, então, tá ok, tá com a flange ó, certa. Só que também, pessoal, lembrar, hein? Se você fizer isso aqui antes de colocar a porca, aí você tem que fazer de novo, porque esqueceu de colocar a porca aí, você vai passar a porca agora, né? A porca da flange. Então, mais cuidado aí, né? Então, passa ali a porca, depois você faz o frangeamento. Você pode colocar também, pessoal, até para evitar essa entrada de sujeira, uma fita aderente ou um tampão, né? Até para evitar pó e umidade entrar, né? Colocar óleo de refrigeração na superfície em contato, né? Entre o extremo frangeado e a união, né? Como se fosse ali um vedante. Para evitar justamente a perda de refrigerante e evitar o rosqueamento durante o aperto de porca, né? Então, para obter uma ponta, a gente mantém firmes unidos os tubos de união e o tubo flare, que é a conexão, conforme a gente está vendo aí, né? E fazer o aperto final, né? E sempre utilizando uma chave ajustável, somente com torque, né, pessoal? Até colocar a força demais, a gente sabe ali que o cobre, ele tem uma resistência, né? Então não precisa colocar tanta força assim. Se você colocar o torque correto, beleza, fica, né, sem ter um aperto ali certinho. Bom, também, pessoal, para evitar vazamento, você tem que também fazer um reparo com solda, né? Geralmente a gente tem duas formas de fazer a solda, né? Pode usar a solda, na verdade, a solda por oxigás, né? Utilizando ali a varetinha, né? A gente chama de Foscopper, né? E aí, pessoal, não tem receita de bolo aqui não. Ah, como fazer a melhor solda? É prática, tem como ali. Então, quanto mais você pratica a soldagem, melhor. Você fica mais hábil na hora de manipular, de fazer a solda. O que é comum de acontecer, né, pessoal? É você fazer a solda fraca, né? Ou seja, ali não preencher corretamente com tanto de metal, ou extrapolar, adicionar calor demais, derreter, você faz entupir a tubulação. Isso acontece, é bastante comum, pessoal. Não quer dizer assim, o cara não sabe mexer. Não é isso, pessoal. Não tem esse negócio, eu não nasci para isso, esse negócio. Não, é prático, pessoal. Tem que praticar. Tem que ficar tentando, fazendo, errando. Quanto mais a gente erra, mais a gente, como diz, quanto mais a gente erra, melhor a gente fica. A gente aprender justamente com os erros. O erro é a forma da gente aprender. O pessoal fala, o pessoal mais antigo aí, nosso maior professor não é nem isso, nem isso, não sou eu, é o erro. O erro é o nosso maior professor, a gente aprende errando. Né? Parece que a gente aprende mais errando que até acertando. A gente acerta, a gente fica até achando como é que a gente acertou de primeira, né? A gente fica até surpreso, não acerta uma coisa de primeira assim, né? Mas assim, a gente aprende também, mas o erro é aquela forma da gente estar evoluindo e, né, como diz, tendo aquele retroalimentação, né, aquele próprio feedback que falou, opa, agora a gente sabe o certo a se fazer. Bom, pessoal, então, né, para fazer uma solda de qualidade, utilizar sempre as bitolas dos tubos recomendados, né? Então, você utilizar tubo com dimensão ou acima ou abaixo daquilo que é indicado pelo fabricante, você altera aquela parte da perda de carga, né? Que é o atrito do fluido na tubulação. Aí isso afeta todo o desempenho do seu sistema. Se fizer manutenção, você tem que recolher o fluido antes de efetuar o corte na tubulação. Então, se não fazer nenhum procedimento, pessoal, com o fluido, por quê? Pode ser um fluido tóxico, por exemplo, a amônia. Então, for possível isolar ou fazer o recolhimento. Pode se tratar de um fluido inflamável, né? A gente está utilizando muito o pentano hoje como fluido, né? É um hidrocarboneto inflamável, então você tem que retirar ele.
Fazer recolhimento do fluido antes de fazer qualquer intervenção, né? Visto que solda lida com carga elétrica ou com calor muito alto, né? Isso, né? Dependendo do fluido, pode ser totalmente perigoso e nocivo. Retirou, você vai fazer o processo de soldagem para garantir qualidade de trabalho, eliminar a possibilidade de vazamento. Não utilizar serra para o corte de tubo, pessoal. Utiliza aquele cortador mesmo, porque serra, pessoal, gera muita rebarba. E essa rebarba, ela pode ir para dentro do tubo. Então, é muito... Aquela... Não quer dizer que aquele cortador de tubo, ele é perfeito. Ele vai ser problemático, porém, vai dar um mínimo de... Vai dar o mínimo de rebarba possível. Atentar para a posição adequada durante a realização de escareamento, para evitar a entrada de contaminação também. E proteger os equipamentos, né, assim como instalações contra as altas temperaturas. Então, por exemplo, você vai lidar ali com oxigás, né, então o maçarico ali, a chama, chega a temperatura de 3.000 graus. Então, aquilo não é só feito para solda, aquilo é feito para corte também. Então, é extremamente perigoso. Então, ter o manuseio correto, seguro, né, você corta ali, você nem vê, pessoal, um corte, né, bem... Então, todo cuidado ali é pouco, né. Bom, pessoal, então como é que eu faço o procedimento de montagem e desmontagem? Então, cortar o tubo, faço faço o escareamento, né, que é retirar a rebarba, limpar a extremidade escariada e a bolsa de conexão para retirar com eventuais contaminantes, aplicar o fluxo, né, nas extremidades do tubo e da bolsa, após a realização da limpeza, né. Então, você utiliza um pincel, né? Vamos dizer assim, é uma espécie de limpeza redundante, né? Você garante uma limpeza maior. Apliquei o fluxo, esse fluxo também vai servir para solda, né? Então, por exemplo, o máximo possível, a extremidade do tubo na bolsa da conexão, sim, uns meio centímetros encostado no fundo da bolsa. Fixar a união a ser soldada em local estruturalmente estável, iniciar o aquecimento com a chama posicionada perpendicular ao tubo, procurando aquecer de forma uniforme, né? Então, se você quiser fazer um corte, tem que ser mesmo perpendicular, né? Evitar a inclinação, seja para cima ou para baixo. O tempo de duração do aquecimento vai indicar o tempo necessário, isso também vai variar de experiência. Então, é tomar cuidado para evitar o sobreaquecimento, né? O oitavo passo, após o aquecimento, introduzir o arame de solda, né? Ou seja, utilizar o aramezinho lá, o false copper, né? A gente chama, entre o tubo e a conexão. Então, é aquela destreza, pessoal. Então, por exemplo, numa mão você vai estar operando um maçarico e na outra você tem que fazer o metal de adição. É habilidade, pessoal. Agora você tem que ficar regulando ali o fluxo, né? O tanto ali que vai ser adicionado. Isso é experiência, não tem como, pessoal. E aí atentar, né, para o tipo de solda, cobre ou alumínio. Geralmente, se é o false copper, né, justamente para o tubo de cobre, né. Realizei ali, vou esperar, né, vou esperar resfriar e vou fazer a limpeza final da junta, né, utilizando ali um pano úmido. Aí eu posso fazer alguns testes ali, né, verificar se tem algum vazamento, posso fazer um teste depois com nitrogênio, né, ver se está segurando a pressão. Se está segurando, ótimo. Se não tiver, aí pode ser que a minha solda não foi bem feita, né? Aí pode ter falhado ali, eu tenho que refazer a solda, né? O que é o ideal, pessoal? Não é ficar adicionando mais metal de solda. O que é bom fazer? Retirar, corta de novo ali, se for necessário, né? Com maçarico, retira, depois faz a solda de novo. Se ficar adicionando demais, pode perigar também de entupir tudo ali e ficar pior, né? Aí você resolver um problema, apareceu outro, né? Bom, pessoal, o procedimento de vácuo e desidratação, é, quando se fazia, além dele, a gente podia utilizar também o fluido R141B para fazer limpeza.
Ele é um fluido muito bom, ele era inerte, né? Ele era muito bom desengraxante também, muito bom para fazer limpeza interna. Só que descobriu, pessoal, que o R141B ele contribui para o efeito estufa. Então aí o pessoal jogava na atmosfera, gerava problema. Aí como padrão ali, ou como recomendação, não se utilizar mais o R141B e fazer somente então com vácuos de atração e nitrogênio e nada mais. Então, para fazer o vácuo, pessoal, é, vocês viram lá no vídeo, né? Eu tenho que fazer o procedimento de vácuo das tubulações e também da unidade evaporadora. Então, por exemplo, vou instalar a primeira vez, como é que a gente compra o nosso ar-condicionado? Então, a gente compra condensador e evaporador. Elas estão tampadas, estão seladas. Na evaporadora, nossa tubulação está com nitrogênio. E toda a carga de fluido refrigerante está dentro da unidade condensadora, né? Então eu tenho que fazer as conexões certinhas antes de fazer ali, liberar, né, o fluido refrigerante para o sistema. Ou, né, se eu fiz a retirada do fluido refrigerante, eu vou fazer o processo de vácuo, para quê? Para limpeza e para desidratar. Então retirar o lado, retirar a umidade, né, retirar qualquer gases incondensáveis, né, enfim, tudo aquilo que esteja atrapalhando ali o desempenho do meu equipamento. Bom, então, pessoal, o ponto de acesso que a gente vai ter ali é a válvula de serviço, que está lá na condensadora, né? Está sempre lá na condensadora. Então, a gente conecta na válvula o vacuômetro e a válvula de serviço ali da sucção, juntamente com o nitrogênio, né? Então, para fazer o procedimento de vácuo, pessoal, tem que manter a válvula na posição fechada, interligar o sistema à bomba de vácuo. Vou utilizar o vacuômetro, pessoal, para medição. Então, a faixa a ser atingida depende de cada equipamento, né? Então, geralmente vai ser ali entre os 250 e os 500 micrômetros de mercúrio, né? Que não precisa ser um vácuo maior do que isso, né? Bom, pessoal, os fabricantes vão fornecer esses diagramas de execução e análise do vácuo, como a gente pode ver aqui, ó. A gente vem aqui, ó, vai diminuindo até chegar no vácuo lá dos 500 micrômetros. Então aqui ele vai me indicar algumas coisas, ó. Se ele aumenta um pouquinho a pressão e estabiliza por um tempo, quer dizer o quê? Que aqui meu sistema está estanque e seco. Agora, se ele começar a aumentar a pressão, posso ter presença de umidade e também indicar vazamento. Vendo, ó, a pressão estabilizada, está estanque, sem fugas. Aqui é o tempo mínimo de estabilização, geralmente ali é 20 minutos para detectar essa estabilização. Ponto 4 do meu gráfico, né, que quer dizer que se a pressão estabilizar apenas nessa faixa, ou seja, se ele estabilizou só aqui, isso quer dizer o quê? Umidade, ó. Então eu tenho que quebrar o vácuo com circulação de nitrogênio. Então eu jogo nitrogênio para reiniciar o processo de vácuo até chegar no ponto recomendado. Agora, se ele for para o ponto 5, ele está aumentando indefinidamente, tem fuga. Ou seja, meu sistema ainda não está totalmente estanque. Bom, e depois, pessoal, fazer a quebra de vácuo com nitrogênio. Nunca utilizar oxigênio, pessoal. O oxigênio ele é reativo e é inflamável, né? Então, sempre com nitrogênio, porque ele é inerte, né? Lembrando que nossa atmosfera ela é 78% nitrogênio, né? Bom, e nunca, pessoal, utilizar somente o tempo de execução, né? Então, não se basear apenas nesse gráfico para analisar os parâmetros. Então, cada sistema vai ter tubos de diâmetro diferente e as distâncias de interligação também não são iguais. Pode ser que uns estejam mais estendidos, outros sejam mais próximos, né? Então, o tempo, o trabalho da bomba de vácuo não vai garantir esse vácuo ideal, né? Ou seja, ele pode dar até um resultado meio mentiroso. Então, você vai precisar de usar outras formas aí para detecção de vazamento ali para verificar se está tudo certo. Bom, fez o vácuo, está tudo ok, o que vocês vão fazer? Adicionar a carga de fluido refrigerante.
Então, aí agora, né, retira ali o nitrogênio, agora você vai adicionar, ao invés de ligar o nitrogênio, você vai ligar o cilindro de carga, junto com a balança, né, para ir colocar o tanto correto, né, igual a gente viu lá no vídeo. Então a gente liga a válvula de serviço, depois o registro manual de baixa pressão, a válvula de serviço de sucção e a válvula de serviço de líquido de expansão. Por exemplo, dependendo da carga. Aqui, por exemplo, fala que é 3.479. Né? Ok, pessoal. Então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Quem tem alguma dúvida aí, questionamentos? Rafael, Danilo, Tá tudo bem, João, professor. Charles, certo? Tudo certinho. Obrigado aí. Bom, pessoal, então é isso. Finaliza a aula aqui por hoje. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Então, as atividades dessa eu sei, das passadas também. Se vocês tiverem com pendência, eu não entreguei, pode fazer as entregas aí, pessoal. Me procurem também, se for das vocês passadas, não tem problema. Já está dentro do prazo aí, eu atualizo lá, converso com o pessoal, suas notas saem atualizadas, pessoal. Importante, turma, vocês estarem com a nota beleza lá no boletim final lá e sair sair com o diploma lá no final, né, pessoal? Sem ter nenhum problema, nenhuma pendência, certo? Conta comigo aí no processo. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou desejar a vocês uma boa noite. E, pessoal, fiquem com Deus Boa aí e noite, até a próxima. obrigado. Tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.